Olá, quintos anos, voltamos. Então, já fizemos a correção do Google Forms, já fizemos o nosso encontro virtual, já trabalhamos aí algumas páginas do livro de história e agora nós vamos fazer a correção de 2 páginas que nós fizemos a semana passada, no dia 12 de maio, na aula 7. Combinado? A primeira pergunta diz o seguinte: aponte quais são as diferenças entre as cidades apresentadas nos textos. Um texto apresentava a cidade de Satal e um texto apresentava as cidades do Antigo Egito. Então você tinha que comparar as diferenças entre essas cidades. O que eu fiz para facilitar? Eu escrevi uma resposta e aí eu coloquei cores diferentes para mostrar os contrapontos entre as 2 cidades. Então vamos à leitura. A cidade de Satal não tinha ruas, nem palácios, nem prédios públicos. Suas casas eram parecidas, o que indica que não existia uma hierarquia social. Nas cidades egípcias, haviam ruas, havia hierarquia rígida que determinava o tipo de moradia. As casas dos trabalhadores eram feitas com materiais frágeis, enquanto o faraó e os mais ricos construíam suas moradias de pedras. Existia também edifícios públicos, mastabas e palácios. Para facilitar com que vocês enxerguem o contraponto entre as 2 cidades, então eu usei assim. De verde, primeiro contraponto. Satal não tinha ruas. Cidades egípcias tinham ruas. Em Satal, não havia palácios nem prédios. Nas cidades egípcias, haviam edifícios públicos, mastabas e palácios. Em Satal, suas casas eram parecidas, o que indica que não existia uma hierarquia social. Nas cidades egípcias, havia sim uma hierarquia rígida que determinava o tipo de moradia. As casas dos trabalhadores eram feitas com materiais frágeis, enquanto o faraó e os mais ricos construíam suas moradias de pedras. Acho que assim ficou mais fácil de vocês entenderem o contraponto entre as 2 cidades, não é mesmo? Então vamos para a segunda pergunta. Quais são as semelhanças entre as 2 cidades? Então a primeira pedia as diferenças. Nessa agora, as semelhanças. O que as 2 tinham em comum? As 2 possuíam espaços religiosos e espaços destinados ao comércio, além de viverem da agricultura, né? Então, elas tinham 3 pontos basicamente em comum. Tinha espaço para o comércio, espaços religiosos e viviam de atividades agrícolas. Terceira questão. No vídeo da semana passada, nós havíamos feito um acordo que você ia escolher uma das 2 cidades e ia fazer uma comparação entre a sua cidade e uma das 2 cidades que estavam apresentadas no texto. Então, você ia comparar a sua cidade com Satal ou a sua cidade com uma cidade do Antigo Egito, para ficar mais fácil da gente conversar sobre isso. Esse seria o momento que a hora que nós falamos assim, vamos corrigir, todo mundo ia querer contar a sua resposta, né? Que saudade que dá desse momento. Mas infelizmente não vamos conseguir fazer isso. Então nós vamos conversar um pouquinho das possíveis possibilidades dessa resposta. Se você comparou a sua cidade com Satal, você conseguiu encontrar algumas semelhanças e algumas diferenças. Primeiro, nós somos uma cidade que temos ruas. Satal não tinha. Uma diferença. Nós não andamos em telhados, enquanto Satal as pessoas caminhavam pelos telhados. Nós não vivemos da agricultura, mas nós temos espaços destinados a comércio, né? Nós temos bairros destinados a comércio. Isso é uma semelhança, tá? Se você comparou com o Antigo Egito, nós temos semelhanças e diferenças também.
Então, se a gente pensar na organização, né? Nós temos diferentes casas, né? O que indica diferentes poderes aquisitivos, né? É fácil a gente chegar num lugar, olhar para uma casa e dizer assim, possivelmente quem mora aí é uma pessoa com menos poder aquisitivo, né? Se a gente chegar numa comunidade, numa moradia, numa favela, a gente consegue saber que são pessoas com menos poder aquisitivo. Então, as casas indicam pra gente também menos ou mais poder aquisitivo. Outra semelhança. Também temos, como o Egito, espaços destinados ao comércio. A gente tem bairros destinados ao comércio. Uma diferença, vamos pensar numa diferença. Não temos um faraó. Não acreditamos que aquele que rege o nosso país ou que rege a nossa cidade é um enviado de Deus, né? Por quê? Porque nós temos o poder e o direito de exercer o nosso voto e escolher quem colocar lá. Não cremos que quem está lá foi um predestinado dos deuses. Isso é uma diferença. Combinado? Caso você tenha alguma dúvida sobre a sua correção, escreve para sua professora. Agora, nós vamos para a correção da página 59. Primeira pergunta. Nas cidades antigas, todos tinham acesso às mesmas condições de vida? Justifique sua resposta. Nas cidades antigas, as pessoas não tinham as mesmas condições de vida. O poder e as terras estavam nas mãos de pequenos grupos. A maioria da população não participava das decisões políticas e vivia sem os mesmos luxos e privilégios. Como eram as condições de vida da maior parte da população do Egito Antigo? Veja bem, da maior parte, né, do maior grupo. A maioria da população do Egito era formada por artesãos, camponeses e escravizados, que realizavam a maior parte dos trabalhos. Eram excluídas das decisões, pagavam altos impostos e estavam sujeitos a trabalhos forçados. Por que o faraó exercia grande poder no Egito? O faraó exercia grande poder no Egito porque se acreditava que ele era um intermediário entre os deuses e o povo. Nós havíamos combinado que a questão 4 não faríamos, lembram? Agora que finalizamos as correções das atividades, faça o registro no seu caderno, como orientado no blog. A orientação está no final da aula de hoje. Combinado? Tchau, tchau e até a semana que vem!